Bom dia, doutores, doutoras. Espero que estejam me ouvindo bem. Sejam bem-vindos aí a mais uma semana e sejam bem-vindos principalmente ao mês de novembro, né? Estamos aqui caminhando para o final do nosso semestre e vocês caminhando para o final da faculdade. Olha só aí, né? Parece que foi ontem que vocês ingressaram no curso e agora já caminham para o final da faculdade. Então é com grande felicidade, é com grande satisfação que eu estou aqui com vocês, né? Já que eu pude ver o início dessa trajetória e tive aí o privilégio de acompanhar também o término dessa trajetória acadêmica, né? Não trajetória de estudos, já que os estudos estão apenas começando, né? Que sejam aí para toda a vida, mas que seja um mês então abençoado, que seja o mês de novembro um mês de muita reflexão, para que vocês possam aí, né, se organizar e já começar a planejar os próximos passos. Eu sei que para muitos o próximo passo é o AB, e que seja assim, que seja um final de ano muito exitoso e com certeza aí tenhamos um 2021 talvez muito melhor. Pessoal, mais uma vez, vamos aí para a nossa aula de seminários de integração disciplinar, continuando com o nosso Estatuto do Desarmamento, a tela já compartilhada e a gravação já iniciada. Lembrando que o material da aula já está disponível lá no AVA e a nossa aula também será disponibilizada em vídeo lá no AVA também. Estão me ouvindo bem, só para confirmar? Está dando para ouvir sim, professor. Obrigado, Mayara. Vamos lá para a aula então. Pessoal, continuando aqui e falando sobre o Estatuto do Desarmamento, continuaremos falando aqui sobre os crimes, né, que estão ali regidos pelo Estatuto do Desarmamento. E para isso, o artigo 15, então, da Lei 10.826 de 2003 diz que disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Lembrando também que essa mesma disposição legal já vinha prevista lá na Lei das Contravenções Penais, né? O disparo de arma de fogo, tá? Mas com a atual redação do Estatuto do Desarmamento, nós temos aí distinções entre o que viria a ser, né, uma contravenção penal e agora aquilo que se considera como fato criminoso. Um outro aspecto também aí é que quando nós falamos de disparo de arma de fogo que não é constituído, que não é utilizado para a prática de outro crime, nós estamos falando de um crime vago, ou seja, né, em que qualquer pessoa pode ser aí a vítima deste crime e, na verdade, ele vai gerar uma insegurança social. O parágrafo único ele é questionado ali pela ação direta de inconstitucionalidade, a 3112, quanto ao fato em que ele determina ser um crime inafiançável. Ou seja, percebam que pela pena, ou seja, uma pena de até 4 anos, a pessoa pode se livrar solto, o que seria então incoerente não poder aqui o magistrado afixar a fiança, né? Então, esse é um fato bastante importante. Um outro critério aqui a ser analisado é que, né, qual arma está sendo utilizada para a prática desta conduta delituosa, né? É uma arma lícita? É uma arma ilícita? É uma arma registrada, né? É uma arma da qual existe ali o registro de compra, de posse, de porte ao indivíduo, né? Existe aí alguma atuação, existe alguma situação que venha a descaracterizar ali esta conduta ilícita, e na verdade ele é um tipo penal um tanto quanto vago, né? E por isso que eu coloquei para vocês que inicialmente nós temos que destacar que o crime de disparo de arma de fogo é um crime expressamente subsidiário. Ele está vinculado a um outro tipo penal. Por quê? Olha só. Desde que essa conclusão não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, ou seja, se nós tivermos aqui a intenção da prática de um outro crime, este tipo penal será então absorvido, conforme nós já estudamos lá no passado, né, o princípio da consunção.
O princípio da consunção quer dizer que as condutas ilícitas preparatórias para de um crime são por ele absorvidas. Então, esse é um fato bastante importante, né? E aí que nós temos então a aplicação do princípio da subsidiariedade expressa. Só não será esse crime se outra conduta ilícita for aquela considerada como finalidade. E aí eu trouxe como exemplo para vocês, por exemplo, o crime de roubo, latrocínio, homicídio ou qualquer outra conduta típica a ser utilizada. Quanto à objetividade jurídica, e aí como nós já comentamos também, trata-se de um crime praticado contra a incolumidade pública. Na verdade, aquilo que se protege com a tipificação desta conduta é a pacificação social, é a segurança jurídica da sociedade, né? Ou seja, é isso que nós buscamos aí quando os nossos legisladores tornaram essa conduta que antes não era criminosa, depois passou a ser uma contravenção penal e agora passou a ser um crime, né, na qual se discute até mesmo ali ser um crime inafiançável. Percebam aí, né, a incoerência sobre esse fato. Então, que pusesse uma pena de maior gravidade, uma pena de maior pujança sobre o fato, ao invés, né, de colocar uma pena da qual ele pode se livrar solto, em sendo réu primário, bons antecedentes, e aí só então diz, olha, é inafiançável. Bom, total incoerência, como nós já comentamos. Quanto ao sujeito ativo, ele é um crime comum. Porém, nós temos aqui que citar aquilo que diz o artigo 20 do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, quando este crime ele terá ali a sua pena aumentada da metade, se o crime for praticado por integrantes dos órgãos, empresas ou entidades referidas lá nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto do Desarmamento, ou se o agente for reincidente em crimes dessa natureza. Então, aquela pessoa que se utiliza aí de fato, né, do disparo de arma de fogo para poder ali coagir, ameaçar outras pessoas. Mas também nos casos como a hipótese ali que nós já vimos, na situação desse crime ser praticado nos termos da Lei Maria da Penha, também tem aí esse aumento da pena. Quanto ao sujeito passivo, assim como a objetividade jurídica, é a coletividade, ou seja, sujeito passivo coletivo, todos aqueles que compõem a sociedade onde o disparo de arma de fogo foi realizado são potenciais vítimas. Bom, aqui, quanto ao objeto material, pessoal, o objeto material é a deflagração da munição, né? Então, ou seja, o disparo de arma de fogo, ele gera a deflagração da munição. Então, o objeto material é a munição e a arma de fogo, para ser disparada, necessita estar com munição, né? Projéteis de festim não caracteriza o crime em comento por não causarem perigo. Também aqui, só para frisar, né, no caso de armas de ar comprimido, também não se tipifica a conduta nos termos aqui do artigo 15, já que não oferecem a mesma lesividade que uma arma de fogo. Então, aqui não há uma interpretação extensiva, senão para o disparo de arma de fogo. Logicamente que ele não limita o calibre da munição, mas simplesmente ser uma arma de fogo. Quanto ao tipo penal, os núcleos, né, ali as elementares da conduta, nós temos que elas estão diante de dois aspectos. Primeiro, disparar arma de fogo e o segundo, acionar munição. Então, quando nós falamos em disparar arma de fogo, significa fazer com que o projétil seja lançado pelo cano da arma de fogo de uso permitido. Percebam isso, tá? Fica aqui essa restrição também. Quando nós falamos em acionar munição, é deflagrar o cartucho ou o projétil de alguma forma, detonar a espoleta. Então, tanto pode ser uma detonação da espoleta do cartucho não utilizando uma arma de fogo, como por meio de uma arma de fogo. Então, percebam a distinção que se faz entre essas duas situações. Eu tenho meios de deflagrar um cartucho ou um projétil sem que ele esteja municiado, ou seja, no interior ali de um dispositivo tecnicamente utilizado para esse fim, que seria
arma de fogo? É claro que temos. Tá? Então, esse é um aspecto bastante importante sobre essa situação. Na sequência, nós temos aí um outro fato, que não é incorporado pelo artigo 15, mas pelo artigo 16, parágrafo 3º, conforme nós veremos aí na sequência, que são artefatos explosivos. Artefatos explosivos não estão ali na mesma concepção de projéteis de arma de fogo. Então, esse é um aspecto importante também. Por quê? Porque nós temos ali também uma deflagração perigosa, não autorizada, conforme, por exemplo, fogos de artifício, que também são previstos lá pelo artigo 28 da Lei das Contravenções Penais, da Lei 3688 de 41. E, por fim, soltar balões acesos configura um crime contra o meio ambiente. Tá? É um delito ambiental nos termos do artigo 42 da Lei 9.605 de 98. Então percebam que são características semelhantes ao de um projétil de arma de fogo, mas com finalidades distintas, que protegem direitos distintos. Então esse é um fato bastante importante, tá? Projétil de arma de fogo é distinto de, por exemplo, dinamites ou bombas, é distinto, por exemplo, de fogos de artifício ou até mesmo de balões ali incendiários, tá? Lembrando que artefatos explosivos, dinamite, bombas ou incendiários configura crime mais grave delito no Estatuto do Desarmamento. Mas nós também temos legislações esparsas que tratam de condutas semelhantes àquela que nós estamos estudando aqui no artigo 15. Então percebam que existe ali uma gravidade nos termos do artigo 16, inciso 3º. Então, esse é um fato do qual nós temos que observar, pessoal. Deixa eu só verificar aqui, tem algum colega querendo entrar na sala. Já entrou. Agradeço aqui a presença dos nossos 14 colegas presentes na nossa aula dessa manhã, né, de terça-feira, com cara de segunda aí para muitos. E aí, continuemos com a nossa aula, então. Bom, elemento espacial do crime. Percebam que não é qualquer lugar que considera-se como disparo de arma de fogo, tá? Aqui, nos termos do artigo 15, nós temos um local específico, ou seja, lugar habitado, primeiro. Segundo, ou proximidades desse local habitado. E ainda nós temos uma outra característica importante, que é em via pública ou em sua direção. Então, seja, quais são os elementos aqui constitutivos da prática deste ilícito? Porque se esses elementos não estiverem presentes, nós podemos ter outros ilícitos, nós podemos ter uma contravenção penal, mas que não aquela descrita no artigo 15. Então, por exemplo, é fundamental que seja um lugar habitado. É o local onde residem pessoas, ou seja, um lugar povoado, para que haja ali, então, o risco à incolumidade pública. Então, pode ser uma vila, uma cidade, uma chácara, um sítio, fazenda ou distrito. Se houver esse mesmo disparo de arma de fogo num local desabitado, onde não se considera como via pública, nós não estaremos falando do delito do artigo 15. Então percebam quais são aqui as elementares, tanto é que está escrito, elemento espacial do crime. O elemento espacial é onde esse crime é praticado. Se não for naquele local, não será então configurado como este crime. Outro, ali no caso, as adjacências, pessoal. Quando eu falo em adjacência, quer dizer local próximo, né? Quer dizer, ainda que possa oferecer risco àquelas pessoas. Quando falamos em via pública, pode ser uma praça, uma avenida, uma rodovia, uma rua. Quando falamos em direção à via pública, eu posso não estar na via pública, eu posso não estar nas adjacências daquele local, mas o disparo ele é conduzido, ele é apontado para onde estejam as pessoas. Então, por exemplo, alguém que tem uma propriedade rural próxima da cidade, que atira em direção a um local habitado. Ainda assim, por não estar no local público, por não estar na via pública, né, ele está nas adjacências e ainda aponta o disparo para o local público. Então, fica aí também esta ressalva. A questão aqui e é importante lembrar que não é necessária a presença da pessoa no momento do disparo. Basta que o local seja habitado.
no momento em que o agente dispara uma arma de fogo, os habitantes de um pequeno vilarejo estiverem dormindo. Não importa que eles estejam presentes, que eles estejam também no local público. Importa a questão da segurança jurídica do indivíduo, independentemente do horário, independentemente de onde eles estejam. Né? Fala assim, local desabitado. Uma rua vazia às 4 horas da manhã não é um local desabitado. As pessoas habitam ainda naquele local, por mais que não estejam, né, na via pública. Então, em resumo sobre aquilo que nós estamos falando, local, se não for habitado, a conduta é atípica, pois a segurança pública não foi exposta a um perigo de lesão. Então, se o local não for habitado, se não for local de residência dos indivíduos, né, um local ermo, nós estaremos diante de uma conduta atípica. Uma questão para ser respondida aí, conforme aquelas que são cobradas em concursos públicos quando questionado esta lei. Primeiro, o disparo efetuado para o alto configura o delito do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. O disparo realizado para o alto, pessoal. Pelas leis da física, tudo que sobe tende a descer. Por mais que não seja ali a arma de fogo apontada, direcionada diretamente para o local habitado, né, ela foi adicionada para cima, com a consequência de que ela descerá sobre o local, né, é onde nós temos que observar. E a resposta é: depende. Se o disparo for realizado em via pública ou em sua direção, haverá aí o crime em apreço. Todavia, se o disparo for realizado em lugar não habitado, o fato será atípico. E se eu estiver, então, num local público e atirar para cima, mas que conduza o projétil para um local ermo, ainda assim o crime estaria realizado, porque o disparo aconteceu em via pública. Tá? Só acontece se a pessoa não estiver em via pública e não houver risco nenhum aí do projétil atingir a via pública ou local habitado. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo. Então percebam que deve haver aqui a vontade livre e consciente de disparar a arma de fogo ou acionar a munição. Caso aconteça aqui, né, de forma culposa, por um disparo acidental, nós não estaremos diante daquilo que configura o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, né? E aí a pessoa responderá apenas pelas consequências desse disparo culposo, seja lá uma lesão corporal ou até mesmo, em caso de maior repercussão, né, e gravidade, uma possibilidade de um homicídio culposo. Imagine que alguém dispara essa arma de forma acidental e acabe atingindo o indivíduo. Para que haja aqui o dispositivo ilícito do artigo 15, deve haver o dolo. Não existe esse crime na sua modalidade culposa. Quanto à consumação, é um mero exaurimento da conduta. Não há necessidade aqui da consumação do crime, até porque nós estamos falando de um crime formal e não de um crime material. Não há necessidade de que esta conduta produza um resultado concreto. A simples ação do indivíduo já configura aqui a prática do lícito, ou seja, o disparo de arma de fogo ou o acionamento de uma munição em local público, nas suas adjacências ou em direção ao local público. Local público que eu falo, local de habitação de alguém. No caso da tentativa, até que ela é possível, né, de difícil configuração, mas ela é possível. E o exemplo que eu trago aí é o agente que é impedido por terceiro de puxar o gatilho no exato instante em que efetuaria o disparo. Então, é possível, mas de difícil configuração, de difícil observação aí da tentativa da prática do ilícito aí descrito no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Então, esses aspectos são fundamentais para que nós possamos compreender aquilo que significa, aquilo que diz, né, o Estatuto do Desarmamento para nós, com relação à prática do ilícito aí descrito no artigo 15, né, do citado diploma legal, pessoal. E aí nós temos então mais uma questão. Percebam como a interpretação deve ser a respeito desta conduta. Então, qual é a diferença entre
disparo de arma de fogo, conforme aí o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, e o delito de perigo de vida, conforme o artigo 132 do Código Penal. Primeiro, disparo de arma de fogo, nós temos um fato específico e determinado, ou seja, é um crime contra a incolumidade pública. Então, essa é a primeira distinção. Perigo comum. Quando nós falamos do artigo 132, que é o delito de perigo à vida, nós temos aí que ele é cometido contra a pessoa certa e determinada. Então, nós já temos a distinção entre esses dois tipos legais. Outra questão é com relação ao agente. O agente responde pelo delito de disparo de arma de fogo, né? Aí, na seguinte hipótese, artigo 15, desarmamento se agir em legítima defesa ou estado de necessidade. Existe essa conduta? Ou seja, se ele age em legítima defesa ou estado de necessidade, o crime ainda subsiste? E, logicamente, que a resposta é que não, né? Não configura o delito. Se exclui a ilicitude, exclui, logicamente, ali todos os aspectos da ilegalidade da conduta do agente. Então, se o agente efetua o disparo de arma de fogo para impedir o estupro da sua companheira, nada mais está fazendo do que ali acobertado por uma causa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa de terceiro. Então não há nenhum impedimento e não há nenhuma ilicitude quando houver aqui o disparo de arma de fogo para impedir a prática de um crime ou para a defesa do direito de alguém. E aí nós temos ainda o disparo de arma de fogo e o porte ilegal da arma de fogo. O que nós temos a respeito disso? É o que eu disse. O disparo de arma de fogo ele pode estar condicionado a um outro crime. Ele pode estar condicionado a uma outra situação ilegalmente e anterior à sua prática. E aí, o Gabriel Habib, ele diz que o porte será considerado antefacto impunível, ficando absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, por força do princípio, como nós já falamos, da consunção, desde que o porte e o disparo ocorram no mesmo contexto fático. Caso o disparo e o porte não ocorram no mesmo contexto fático, ou seja, desassociados um do outro, haverá concurso de crimes, como no caso do agente já portar a arma de fogo e depois efetuar o disparo. Então, ou seja, são situações distintas, onde nós temos que haver aqui, se nós estamos falando de um concurso formal de crimes ou de um concurso material de crimes. São fatos distintos? Já portava e depois efetuou o disparo ou portou para efetuar o disparo? Então, é isso que vai determinar se nós temos aqui a aplicação do princípio da consunção ou não. Se nós estamos diante ali do concurso formal de crimes ou diante do concurso material de crimes. E aí, logicamente, que vocês têm que voltar lá e relembrar o que dizem os artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, que fala sobre o concurso material, concurso formal e, por fim, crime continuado. Declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, conforme nós já falamos. E aí é onde já houve esta declaração de inconstitucionalidade, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, né, 3.112 do Distrito Federal, que declarou inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 15, por entendê-lo desarrazoado, ou seja, aquela desproporção que nós já tínhamos comentado, sob o fundamento de que o disparo de arma de fogo de uso permitido não poderia ser equiparado ao terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e os crimes hediondos, porque, como nós já sabemos, nos termos da Lei dos Crimes Hediondos e nos termos da própria Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 42, né, crimes hediondos ou equiparados a crimes hediondos são inafiançáveis. E essa não é uma hipótese de um crime inafiançável. Até porque aqui nós estamos falando de um crime de mera conduta. Nós estamos falando de um crime aqui cuja vítima, um crime formal, que não se exige um resultado. Né? E seria, então, incompreensível que um crime que tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, da qual a pessoa pode livrar-se solto, né? Por mais que ele não seja um crime de menor potencial ofensivo, não admite aqui a transação penal e nem a suspensão condicional do processo, mas isso não inibe a possibilidade jurídica
da fiança. Então, conforme nós conhecemos e já estudamos lá no Código de Processo Penal, nos artigos 322, né, a autoridade policial poderá conceder a fiança para o delito, pois a pena privativa de liberdade máxima não é superior a 4 anos. Lembrando que, como regra geral, né, nós temos que crimes apenados com detenção caberia ao delegado de polícia fixar a fiança e crimes apenados com reclusão caberia ao magistrado fixar a fiança. Então ainda existe aqui uma celeuma jurídica sobre a quem compete fixar a fiança, né, conceder a fiança, se ao delegado de polícia ou se ao magistrado. Pessoal, a doutrina ainda é vacilante sobre esse aspecto, porque nós temos uma interpretação legal, que é aquela que fala não superior a 4 anos. Mas o crime é de maior potencial ofensivo, não é um crime de menor potencial ofensivo, que seria penado com pena de detenção. Por ele ser de reclusão, em tese, ele já começaria no regime fechado ou no semiaberto. Então, esse é um aspecto, particularmente, eu penso que aqui cabe a concessão da fiança pelo magistrado e não pelo delegado de polícia. Essa seria aí a minha interpretação, tá? Mas existem, como eu disse, doutrinas e jurisprudência em ambos os sentidos. Um outro aspecto também que demonstra essa gravidade da conduta é o tipo de ação penal a ela ali imputado, que é uma ação penal pública e incondicionada, ou seja, devendo ser promovida unicamente pelo Ministério Público, aplicando-se a ela o princípio da indisponibilidade da ação penal. Passando agora para o artigo 16, pessoal. Vamos ver o que diz, então, o artigo 16, que ele trata do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Até agora nós falamos do crime praticado pela arma de fogo de uso permitido. Agora, a arma de fogo de uso restrito. E aí nós temos também uma quantidade enorme de elementos da prática desta conduta. Diz aí então o artigo 16: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo ou munição de uso restrito, utilização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Percebam que os verbos são os mesmos aqueles ali utilizados quando da prática do crime de tráfico de drogas. Então é um fato aí bastante importante sobre esse aspecto também, né? Por vezes, esses mesmos verbos são utilizados, são reproduzidos para tipificar condutas distintas, condutas diferentes. E aqui nós temos então a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E as condutas equiparadas, né? Conforme diz aí o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Primeiro, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de indicação de arma de fogo ou artefato. Inciso 2, modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalentemente à arma de fogo de uso proibido ou restrito para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir em erro a autoridade policial, perito ou juiz. Inciso 3º, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Percebam que aqui, que é onde trata-se então lá da dinamite ou outros explosivos para a prática de ilícitos. Por isso que aqui se equipara à conduta descrita no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 16. Já no inciso 4º, nós temos a seguinte redação: portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Inciso 5º, vender, entregar ou fornecer ainda que gratuitamente arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Inciso 6º, produzir ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput do parágrafo 1º deste artigo envolvem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então percebam que aí em 2019, por meio e força da Lei 13.964, nós tivemos aí, então, a inclusão do parágrafo 2º, que ampliou a pena, e aí sim trata-se de uma pena agora de
de um tanto quanto mais grave a conduta, né, que aumenta a pena de 4 a 12 anos se as condutas ali do caput do artigo 16 tratam-se de arma de fogo de uso proibido. Tá? Então nós podemos compreender que o caput e ali o seu preceito primário, o seu preceito secundário, que seria a pena, tratam de arma de fogo de uso permitido. Tá? Porque ele fala, olha só, pessoal, nós temos uma compreensão bastante interessante aqui. O caput fala de uso restrito, ou seja, somente algumas pessoas podem ter essas armas. O parágrafo 2º fala de uso proibido, que são aquelas armas que não poderão ser utilizadas em território nacional. Tá? E em nenhum momento, só fazendo aqui a ressalva, fala-se de arma de uso permitido. Nós temos 3 categorias de armas, então. De uso permitido, de uso restrito, normalmente das Forças Armadas ou Forças de Segurança Pública, e de uso proibido. André, me dá um exemplo de uma arma de fogo de uso proibido, tá? São aquelas armas de fogo que nem mesmo o nosso exército pode ter, tá? Então, essa é uma distinção. Quanto armas de fogo de uso permitido, elas são equivalentes a calibres dados por essas armas. Já de uso restrito, são calibres de maior potencial ofensivo, por exemplo, uma .50, né? E de uso proibido são aquelas que ninguém poderá ter em território nacional, né, essa arma de uso proibido. E para isso é onde nós temos então que compreender alguns aspectos sobre aquilo que nós estamos tratando. Então, por exemplo, o que nós estamos falando sobre no Estatuto do Desarmamento? Primeiro, os núcleos utilizados aqui no artigo 16, caput, são os mesmos tipos penais descritos lá no artigo 12 e no artigo 14, conforme eu disse para vocês. Eles vêm se repetindo em alguns artigos, porém buscando aqui distinções diferentes, né? Então nós temos lá, conforme nós já vimos, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda e ocultar, né? E em resumo, no artigo 16 caput, unificou as condutas de posse e porte, versando, porém, sobre armas de fogo de uso restrito. Já o parágrafo único fala de armas de fogo de uso proibido, né? Com relação aqui ao artigo 16, então, mais uma vez, a única distinção que nós temos entre os artigos 12 e 14 é que aqui as armas de fogo são de uso restrito, né? Podemos também concluir que este artigo trata-se, então, de um crime de ação múltipla. Lembrando que, praticando qualquer um dos verbos, o crime estará integralmente ali consumado, em que o conteúdo ele é variado ou também considerado como um tipo alternativo. Tanto faz praticar um verbo ou todos, o crime será o mesmo. Aquilo que vai mudar, na verdade, seria ali quando o juiz tiver que determinar, por exemplo, o sistema trifásico da dosimetria da pena, onde ele já pode iniciar a pena base, né, no seu patamar máximo, né, em da conjunção de núcleos praticados diante do tipo penal. Quanto aqui à objetividade jurídica, pessoal, mais uma vez, também trata-se da incolumidade pública, ou seja, que é aquele sentimento geral, né, que afeta ali a sociedade. Então, esse é um fato bastante importante, saber que alguém, né, alguém está na posse de uma arma de uso restrito ou de uso proibido. Quanto ao sujeito passivo, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Quanto ao sujeito ativo, perdão, é um crime comum. Quanto ao sujeito passivo, mais uma vez, é um crime vago, ou seja, toda a coletividade, né, é vítima da prática deste crime. O objeto material, distintivamente dos outros artigos que nós já observamos, aqui é, né, arma de fogo, acessório ou munição sempre, pessoal, porque esses 3 aspectos são sempre regulados por essa lei. Arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Anteriormente nós falamos em arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Agora, acessório, arma de fogo ou munição de uso restrito. Se for arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, então nós temos que voltar lá ao artigo 14, né, desta lei. Um outro aspecto importante está ali na questão da identificação da arma, né, que também está previsto como
crime, né? A arma não identificada, a arma que tem ali seu registro numérico suprimido, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, né, inciso 4º do Estatuto do Desarmamento. Um outro fato aqui também é que, quando se fala em arma de brinquedo, ou simulacro, ou réplica, nós estamos diante de um fato atípico, porque esta disposição não é prevista nesse dispositivo legal. Pluralidade de armas restritas. Não importa quantas armas o indivíduo tenha naquele momento. É considerado assim como um delito único, né? Se ele tiver com uma só ou se ele tiver com um arsenal. Então, aqui apenas será observado ali, como eu já disse anteriormente, a fixação da pena base, né, dos critérios lá da dosimetria da pena, o sistema trifásico da dosimetria da pena, quando da fixação da pena base, que ela pode oscilar entre o mínimo legal, o mínimo subjetivo legal ou o máximo subjetivo legal. Mas aqui a quantidade de armas não influencia para a desclassificação de um outro crime. Um outro aspecto aqui a ser observado também é que o delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, seja ele tentado ou consumado, passou a ser considerado como um crime hediondo, né? Com o advento da Lei 13.497 de 2017, que fez lá o acréscimo no artigo 1º da Lei 8.072. Então, esse é um aspecto bastante importante. Porém, cabe aqui ainda observar que com a Lei 13.964 de 2019, deixou de ser etiquetado como crime hediondo o delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, no ponto em que houve uma novatio legis in melius que terá eficácia retroativa, valendo dizer que será hediondo apenas a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, pessoal. Então, a arma de fogo, posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, não é um crime hediondo. Somente será hediondo nos termos aqui do Estatuto do Desarmamento, ou melhor dizendo, né, da Lei 13.964 de 2019, somente será crime hediondo se a arma de fogo, munição ou acessório for de uso proibido. Do contrário, continua ali sendo considerado como um crime comum e não um crime hediondo. Então fiquem atentos aí àquilo que diz as leis 13.497 de 2017, o incremento que ela fez na lei dos crimes hediondos e a nova lei posterior, que foi a Lei 13.964 de 2019, que alterou o Estatuto do Desarmamento, e aí então faz com que haja essa interpretação de que somente os termos do parágrafo 2º aí, do artigo 16 é que trata de um crime hediondo. Quanto aos demais dispositivos, não são considerados como crimes hediondos. Qual é o elemento subjetivo do tipo, ou seja, da consciência, da vontade humana? Aqui sabemos que é também um crime somente doloso. Não se autoriza e não se concebe a responsabilização penal desta conduta sobre o aspecto de um crime culposo. Um outro fato, o elemento normativo da conduta, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pessoal. Então, o que nós estamos diante aqui? Quando nós falamos deste elemento normativo do tipo, ou seja, quando nós falamos deste crime em espécie, só será crime se a pessoa não estiver uma autorização legal, porque essa autorização é possível? Claro que é, né? Ou se ele tem autorização, mas excede aos limites aí da sua autorização. Então, por exemplo, vamos lá para uma questão sobre esse tema. Conselheiro do Tribunal de Contas pode ter posse de munição de arma de uso restrito? E aí foi então resolvida essa questão pelo STJ, que entendeu não ter o conselheiro do Tribunal de Contas cometido o delito do artigo 16 em razão da equiparação aos magistrados, descrito no artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal. Assim, o caso é solucionado pelo artigo 33, inciso 5º da Lei Complementar 3579.
que garante aos magistrados o porte de arma de uso pessoal, não fazendo qualquer distinção entre arma de uso permitido ou restrito, pessoal. Então, esse é um fato bastante importante, que é a equiparação de alguns agentes públicos que têm direito, pelo cargo ali utilizado, né, pelo cargo ali empossado, a ter a posse de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, até porque não há essa distinção, né, na lei orgânica do Ministério Público e nem da magistratura. Então, são aspectos bastante importantes. Nós estamos postando aí bastante, algumas palestras, né, com o Dr. Aislandi, que é o Trigo, nosso conselheiro geral da OAB do Estado de São Paulo, da qual, né, existe um movimento social de advogados que buscam a equiparação, né, plena entre os agentes que compõem ali que a justiça seja realizada, ou seja, a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. Né? Assim como o Conselho, o Estatuto da Magistratura, do Ministério Público, garantem a posse e o aporte de arma de fogo a esses agentes, assim também a OAB, principalmente do Estado de São Paulo, vem questionando se não seria o caso também de equiparação para advogados, pessoal. E é muito interessante falar sobre esse aspecto, porque o que se defende não é um acesso pleno, somente aqueles que têm capacidade técnica, capacidade psíquica, maiores de 25 anos, né, poderiam, se tivessem interesse e preenchessem os requisitos objetivos e subjetivos, também ter acesso ao porte e à posse da arma de fogo, em razão de serem advogados devidamente aprovados no exame da ordem. Por quê? Porque se equipara em critério de periculosidade da profissão o advogado, o Ministério Público e os magistrados. Respeitando posições em contrário, também defendo esta igualdade de direitos, pessoal. Não é um direito pleno, mais uma vez dizendo que deveriam aqui estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos. Então, por exemplo, um exame psicológico que ateste ali a capacidade da psique humana, o porte da arma de fogo, bem como a aprovação num teste prático de manuseio de arma de fogo. Né? Preenchendo esses requisitos, não haveria por que negar também aos advogados o mesmo direito que tem a magistratura e tem o Ministério Público. Consumação deste delito, pessoal. Tanto faz a prática de uma ou das 14 condutas descritas aqui no Estatuto do Desarmamento. Então, são fatos, são circunstâncias que vão determinar a consumação do delito. Como nós já vimos, é um crime alternativo, né? Ou seja, onde tanto faz praticar uma ou praticar todas. Isso só vai influenciar quando da fixação da pena base ao indivíduo. Da mesma forma, a tentativa da prática deste crime é possível. O agente adquirir uma arma de fogo de uso restrito, ele é impossibilitado por circunstâncias alheias à sua vontade. Da mesma forma, a ação penal também é pública incondicionada. Quanto a figuras equiparadas, nós já vimos, são 6 figuras ali, são 6 crimes autônomos e distintos daquele contido no caput. Então, nós temos condutas equiparadas ao do artigo 16, do caput do artigo 16, que fazem com que, então, possam também assim serem consideradas como parte desse ilícito, né? E aí, logicamente, que nós temos que compreender que, em conclusão, deriva-se facilmente da leitura lá do inciso 2º, que prevê como criminosa a conduta de quem modifica a arma de fogo para torná-la equiparável, né, equivalente aí às de uso proibido ou restrito, fazendo alusão, obviamente, ao uso permitido que venham a ser alteradas. Então, lá no inciso 2º do artigo 16, nós temos condutas que não estão descritas no caput, mas são equiparadas ali à utilização de armas restritas, sem a devida autorização ou em desacordo com a autorização concedida. Aqui nós faremos algumas análises e algumas premissas quanto ao artigo 16. O inciso 1º trata, então, aí de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, primeiro, quando isso acontece, ele tem como finalidade dificultar aí a identificação do responsável por determinada arma de fogo. Por quê?
O registro nada mais serve para determinar quem comprou ou sob quem está ali a titularidade daquela arma. Então, uma arma de fogo raspada, como se diz aí, né, com a sua numeração raspada, adulterada, tem como finalidade aí dificultar a identificação do seu proprietário ou do seu possuidor. Quanto ao objeto material aqui desta conduta ilícita, na verdade, seria a supressão do sinal de identificação da arma de fogo. Então, esse é um primeiro fato, tá? Uma outra questão é que nós temos aí quanto ao objeto material, que também pode ser uma arma de fogo de uso permitido. Então, nada impede que esta conduta típica também seja aplicada a uma arma de fogo de uso permitido. Então, tanto pode ser permitido, arma de fogo de uso permitido, quanto uma arma de fogo de uso restrito. Nas duas hipóteses, nós estamos aí diante do mesmo tipo penal, da mesma conduta ilícita reprimida pela lei penal. Um outro aspecto aqui a ser analisado é com relação ainda a punir o autor da modificação ou da alteração. Então, não é só punido quem é o proprietário ou possuidor dessa arma, mas quem é a modificação, essa alteração na arma de fogo. Então, esse é um aspecto também bastante importante sobre essa hipótese. Ainda sobre o inciso 2º do parágrafo 1º, quando fala lá de modificar as características da arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso proibido ou restrito para fins de dificultar qualquer modo ou induzir em erro a autoridade policial, perito ou juiz. O que significa isso? Na primeira conduta, nós temos lá aquela, por exemplo, onde ocorre ali, se serra o cano de uma espingarda para aumentar o seu potencial lesivo. Então, ou seja, uma espingarda de calibre de uso permitido, com o seu cano cerrado, se torna uma arma de uso proibido ou restrito. Na segunda conduta, nós temos, por exemplo, ali, trocar o cano da arma para dificultar o exame de confronto balístico. Ou seja, o delito se aperfeiçoa ainda que o agente não consiga enganar as autoridades, ou seja, que não consegue buscar ali a identidade do projétil lançado. Ou seja, você faz o disparo da arma de fogo com um cano, futuramente você troca esse cano para que ele imprima ali características diferentes sobre o projétil, e quando comparado dois projéteis deflagrados ali, disparados pela mesma arma, você terá impressões digitais diferentes. E é isso vocês poderão observar de forma mais precisa na nossa aula de medicina legal. Já está disponível para vocês lá, a aula de balística forense. Tá, pessoal? Então, acessem também a nossa aula de medicina legal, que lá vocês poderão observar melhor ainda aquilo que nós estamos tratando aqui quanto ao Estatuto do Desarmamento, lá na nossa aula de balística forense. Então, sobre essa situação, nós temos aí uma figura especial quando cotejada com o artigo 347, porque nós temos tanto a alteração do objeto como a fraude processual que se propõe quando se troca o cano de uma arma de fogo. Bom, com relação ao inciso 3º ainda do parágrafo 1º, nós falamos daquelas condutas equiparadas, do artefato explosivo ou incendiário. Então, ou seja, aqui, por mais que nós não estejamos falando de arma de fogo, equipara-se para a prática do crime, por exemplo, quando utilização de granadas, coquetel molotov, bomba de fabricação caseira, ou qualquer outro objeto aqui que possa também produzir danos sobre o aspecto aqui de causar aqui explosivos ou munições. Então, essa é uma outra situação. Por mais que não seja uma arma de fogo, esses objetos aqui utilizados com a mesma finalidade, mais uma vez, granada, coquetel molotov, bomba de fabricação caseira e tudo aquilo que pode também causar o mesmo aspecto aí de insegurança jurídica e social para a prática dessa conduta, ou seja, a utilização de artefatos explosivos. Quanto ao parágrafo 4º, perdão, inciso 4º aí do parágrafo 1º ainda, nós estávamos falando sobre portar, possuir, adquirir, arma de fogo com numeração raspada ou outro sinal de identificação, conforme nós já acabamos de falar. Mas o que é que causa aqui uma atenção especial?
o fato de que tanto se aplica esta conduta às armas de fogo de uso restrito, quanto também às armas de fogo de uso permitido. Então, ou seja, ainda que a arma seja de uso permitido, o agente também comete lá o delito do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º. Né? Por quê? E não lá o artigo 12. Por quê? Porque lá no artigo 12 é a posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, mas se ela tiver a numeração raspada, automaticamente eu tenho que aplicar o artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º, conforme tema enfrentado, por exemplo, pelo STJ. Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no artigo 16, parágrafo 1º, e não no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. Mesmo que o calibre da arma corresponda a uma arma de fogo de uso permitido. Pessoal, o que nós estamos diante disso? O fato de que, por mais que seja uma arma de fogo de uso permitido, o fato da ilegalidade, né, da alteração das características identificativas dessa arma torna essa conduta um tanto quanto mais grave. Né? Se a pessoa tem a sua arma lá, sua posse legalizada, mas está com ela com o porte, não tem um porte, ou seja, ele tem um registro para ficar com ela dentro da sua residência ou domicílio, mas ele está em via pública, é o artigo 12. Agora, se essa arma tem a numeração raspada, a ilegalidade é plena. Percebam que aqui tudo é ilegal. Lá a posse era legal, mas o porte era ilegal. Aqui não. Se essa arma é ilegal na sua essência, vamos lá aplicar a teoria da árvore dos frutos envenenados. Ou seja, tudo quanto ocorrer com a posse ou com o porte dessa arma será igualmente ilegal, já que ela tem a sua origem ilícita. E quanto ao objeto material aqui, então é arma de fogo tanto de uso permitido quanto de uso restrito. Tá? Lembrando que as condutas estão entre ter ali, né, a identificação raspada, suprimida ou adulterada. Então, esse é um fato bastante importante. Quanto lá ao inciso 5º do parágrafo 1º, nós temos a conduta do fornecedor dessas situações, ou seja, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição, ou explosivo a criança ou adolescente. Então, o pai que deixa o filho efetuar um disparo de arma de fogo está aqui inserido no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 5º, né, do Estatuto do Desarmamento, pessoal. Até porque, quando a legislação trata desse tema, um dos aspectos bastante importantes é relativo aí à condição, né, e capacidade técnica e psicológica para o manuseio da arma de fogo. E com certeza aqui, né, uma criança ou um adolescente, ou seja, até 12 anos incompletos ou até 18 anos incompletos, não tem capacidade técnica, não tem capacidade psicológica para o manuseio de uma arma de fogo nos termos da lei. Quanto ainda ao inciso 6º do mesmo parágrafo e do mesmo artigo, né, seria ali a autorização legal de algumas situações nas quais algumas pessoas podem ter autorização, por exemplo, para produzir, para recarregar, para reciclar munições. Mas se a pessoa também assim o age sem autorização legal ou em desacordo com ela, também pratica este ilícito. Lembrando que ele é um tipo misto alternativo, ou seja, no qual ele é um tipo penal, por mais que esteja numa legislação esparsa, onde praticado uma conduta ou todas elas, assim o crime também estará consumado. Né? Um outro aspecto é que ele é um crime de mera conduta, não se exige um resultado, né? E tampouco aqui qualquer tipo de evento em razão dela. Praticada a conduta, por si só, já existe aqui a ilegalidade, já existe aqui a ilicitude. Artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, pessoal. O que diz o artigo 17? Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou qualquer outra forma utilizar em proveito próprio alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal regulamentar. Então perceba que aqui nós temos um específico, que é
exercício de atividade comercial ou industrial. Então, quem ou age assim sobre o aspecto de obter lucro, pratica o crime do artigo 17, pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa. Então, percebam que aqui nós estamos falando de alguém que legalmente ou ilegalmente pratica comércio de arma, de acessório ou de munição. Parágrafo 1º, equipara-se aqui a atividade comercial industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência, ou seja, aquele irregular, não comercialmente assim configurado. Parágrafo 2º, também incorre nas mesmas penas quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis da conduta criminosa pré-existente. Ou seja, aqui nós estamos falando da admissibilidade do flagrante preparado. Tá? Aqui ele vem dizer que quando o agente policial estiver disfarçado, né, e ali flagrar a conduta descrita nesse artigo, não pode ser considerado como um flagrante ilegal. Tá? Por quê? Porque a própria lei autoriza que o agente disfarçado busque a prática desse ilícito e, então, busque ali as situações necessárias para a repressão deste crime. Então, fica aí essa ressalva sobre o comércio ilegal de arma de fogo. Próxima aula, continuaremos falando sobre o artigo 17. Por hora, esse era o conteúdo que eu tinha que passar para vocês na manhã de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Pessoal, não havendo dúvidas, um forte abraço a todos. Lembrando mais uma vez, tá, que está disponível para vocês lá responderem o questionário de medicina legal, o questionário de sexologia forense até o dia 6 de novembro. Já está disponível a nossa aula de balística forense e o questionário será disponibilizado na semana que vem. Então, fiquem atentos às atividades. Fechadas as atividades, elas não serão reabertas, tá? Porque elas ficam ali um grande tempo à disposição para que vocês possam ter acesso ao conteúdo e responderem às atividades. Com relação, mais uma vez, à nossa aula aqui de seminários, esse vídeo já estará disponível para vocês na sequência lá no AVA, tá? Para os colegas que não puderam aí assistir. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Um excelente dia, uma excelente semana, né? E um excelente mês de novembro a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, obrigado. Tchau, tchau, professor.